Lula corre o risco de ter a sua candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral. O vice-procurador-geral Paulo Gonet cobrou, em despacho enviado à coligação Brasil da Esperança, na última segunda-feira, a apresentação por parte do PT das certidões criminais de primeira e segunda instância dos 12 processos em que ele está envolvido. A entrega dos documentos é primordial para que o petista não seja enquadrado na lei da ficha limpa por eventuais condenações em segunda instância. No despacho, o vice-procurador diz que pode impugnar a candidatura caso as certidões não sejam apresentadas. Nesta quarta-feira, em entrevista à rádio Super FM de Belo Horizonte, Lula criticou a lei da ficha limpa. Eu acho que foi uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa tal como ela foi feita. Sabe? Ou seja, você muitas vezes pune uma pessoa e 3 meses depois essa pessoa readquire o seu direito de ser candidato outra vez. Ou seja, eu acho que é preciso a gente dar uma rediscutida na lei da ficha limpa. O petista também falou o que pensa do uso das cores da bandeira do Brasil em programas sociais. A carteira verde e amarela, a cada verde e amarela, sabe? É tudo verde e amarelo, uma babaquice sem precedente na história do país. Você, Mota? Impugnação da candidatura. Eu poderia até dizer que isso é uma surpresa, mas eu tenho que confessar que surpresa maior para mim foi a anulação dos processos criminais pelos quais ele foi condenado. Vamos lembrar, o ex-presidente ou ex-presidiário, ele foi condenado em 2 processos criminais, um relativo ao triplex, o outro relativo ao sítio. Em cada um desses processos, no primeiro processo da cobertura, ele foi condenado em uma vara de Curitiba, teve a condenação confirmada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e depois no Superior Tribunal de Justiça. E no sítio de Atibaia, ele foi condenado em Curitiba e teve a condenação confirmada no Tribunal Regional Federal. Aí, a Suprema Corte do Brasil reviu o entendimento sobre prisão em segunda instância. Acho que vale a pena repetir isso. O Supremo Tribunal Federal reviu o entendimento que ele já tinha sobre prisão em segunda instância, de modo então que o ex-presidente, o ex-presidiário Lula foi solto. E logo a seguir, uma decisão do STF achou um pequeno problema nesses 2 processos, é que eles deveriam ter sido julgados em outro fórum e não em Brasília. É um pequeno problema que não foi encontrado por nenhum dos juízes, nem da Vara de Curitiba, nem do Tribunal Regional Federal, nem do Supremo Tribunal de Justiça. Então, esse pequeno probleminha, segundo as palavras do próprio ministro Fux, um detalhe técnico, porque os crimes ocorreram. Como é que fica o cidadão brasileiro? Como é que fica o motorista de Uber que está nesse momento ouvindo a gente no rádio do carro, está pensando naqueles boletos que tem em cima da mesa dele para pagar, está pensando naquela dívida do banco? Como é que ele fica diante de uma justiça que é tão maleável e tão flexível? E aí a gente escuta agora as 2 declarações do candidato dizendo que eu acho uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa do jeito que ela foi feita. Bom, até onde eu sei, não foi ele nem o partido dele que fez essa lei da ficha limpa. E depois dizer que tudo verde e amarelo é uma babaquice sem precedentes na história do país, não me parece uma declaração apropriada para alguém que quer voltar à presidência da República depois de todo esse histórico. Augusto. Bom, a lei da ficha limpa foi fruto da vontade popular, né? Um candidato à presidência, se voltar contra essa lei, é muito estranho, embora eu não vá estranhar se o Lula quiser a revogação também do Código Penal. Esse é o problema primeiro dele. Segundo, verde e amarelo é uma babaquice. Quando a seleção brasileira joga de futebol, o Lula aparece tocando vuvuzela, já apareceu, tem vídeo aí de verde e amarelo. E a mulher também. Então isso é só uma demonstração de oportunismo. O Fachin que deve estar preocupado, porque ele soltou o Lula ilegalmente. E agora, daqui a pouco, essa ação acaba no Supremo. Essa é a esperança do Lula. Então, essas declarações que o Lula faz mostram explicam a fragilidade da argumentação que ele vai ter nos confrontos diretos com o principal adversário, em debates, e também nessa competição aí entre comícios, manifestações de rua.
Agora, quanto mais ele falar isso, pior é a situação eleitoral dele.